jogam a prova de paralelas masculina para o dia de ontem. Então eles tentam ali a todo tempo mexer um pouco na organização para fazer um evento cada vez melhor a cada ano. Thalisson com a gente, domingão, e nós aqui de novo ligadinho na ginástica. Aninha Pires de Jundiaí dando bom dia, querendo saber do Correio Shimura, do japonês, e onde estão os brasileiros. Os brasileiros estavam no Rio de Janeiro há pouquinho no CT, né, treinando. Mês de junho de brasileiro de clube, sul-americano, julho com PAN, outubro com Mundial. Agenda cheia, né, Henrique? Esse ano de 2019 tem um calendário bem completo aí para as seleções brasileiras e para a ginástica do Brasil também. Várias competições nacionais e internacionais começando agora a partir de junho. O calendário cresce, vão começar as principais competições do ano. O bicho vai pegar, né? Poliane, que estava com a gente também ontem, né? Sinto falta das brasileiras, mas entendo também que o país não tem como ir a todas as etapas por causa de cronogramas de treinamento, custo, viagem. É exatamente isso, né? Essa não é uma etapa top, né? Que conta pontos para as Olimpíadas 2020. Sim, a gente vê muitos países participando, mas também grandes nomes da ginástica que não estão nessa competição. Japão, Chile, Estados Unidos, Brasil, França, Itália. A gente viu a Itália no masculino, mas não teve ainda a participação da Itália no feminino. Então, vários países também que não figuram nessa etapa de Copa do Mundo, mas que estão se preparando para os Jogos Pan-Americanos, para os Jogos Europeus, que também ocorrem por agora. Várias competições que ocupam o calendário dos principais países do mundo, e por isso não temos aí, então, todos os países participando. A gente tem a Dias peruana, essa é a Mihai, já a próxima vai ser apresentada, a peruana. A gente de sul-americanos tem o chileno Gonzalez, que ontem participou, ficou com a medalha de bronze no solo. Temos um time praticamente completo de peruanos. Uma delas, Fabiola Dias, classificada para essa final da trave. Mandou a China ganhou com a Lia, a belga Deva. É impressionante o que vem fazendo essa belga, né? E a francesa Boia fecharam pote. A representante da casa, primeira croata ou croata a participar de uma final nesse domingo, Derek. Falou que ficou incomodada por não ter feito, porque ela vai voltar daqui a pouquinho no solo também, né? No penúltimo aparelho do dia. Ficou incomodada de não ter fechado as eliminatórias na primeira colocação. Fato raro para ela em etapa de Copa do Mundo, disse a Derek ao fim da sua apresentação à imprensa local. Olha, a melhor das eliminatórias foi a Radivilova, que no sorteio vai abrir. Fez 13.15, coladinha a Mihai, a romena, com 13.10. Radivilova já tem medalha prata ontem no salto, vem para tentar o pódio mais uma vez a ucraniana. Essa é a primeira atleta na prova de trave de equilíbrio. Todas as ginastas vão se apresentar em até 1 minuto e 30 segundos. Elas precisam executar exercícios acrobáticos, como esse apresentado no momento. É um mortal lateral na prova. Primeira competidora, ela já crava a série inteira. Isso é algo muito importante numa final de trave. Esse aparelho corre muitas quedas, então ela tem um ótimo início. Sai de um duplo mortal carpado, boa participação, abriu muito bem a passagem, mostrou porque é líder nas eliminatórias. A gente viu o Crivo Neto, o primeiro a se apresentar na primeira final, um pouquinho nas argolas, a dificuldade que ele teve, né? Uma ótima apresentação agora, muito segura, uma ginasta experiente. Calcanhar de Aquiles. Ontem a gente falava de um dos aparelhos Me Ajuda. Cavalo com alça, é isso, Henrique? Calcanhar de Aquiles no individual masculino. Esse aparelho no feminino, né? Tem o mesmo peso.
Esse aparelho, quando você faz uma pesquisa com as atletas, né, da ginástica artística, elas não costumam ter tanta dificuldade assim na trave de equilíbrio. Os maiores relatos do aparelho mais difícil de ser executado no feminino são as barras assimétricas. Elas geralmente falam que esse é um que exige mais treinamento, que precisa de um empenho muito grande. Mas a trave em competição ela é muito complicada. São só 10 centímetros em que a ginasta apresenta uma série de exercícios combinados em sequência, como nesse momento. Ela faz uma estrela sem as mãos. Então, para você ficar ali em cima do aparelho, tem que ter... Não dá para imaginar. Muita concentração. Ao mesmo tempo, você tem que ir com determinação e certeza de que você vai acertar os elementos apresentados, porque qualquer hesitada que você der na trave de equilíbrio ou no cavalo com alças, você vai pro chão, não tem muito jeito. A margem é pequena, com 10 centímetros de largura por 5 metros de comprimento. São as medidas da trave. Segunda final do dia, etapa de Osijek na Croácia. Copa do Mundo é a competição de ginástica, a ginástica é a artística. E as finais são por aparelhos. Depois das argolas, agora é a vez das mulheres na trave. 13,15 o seu resultado nas eliminatórias. Melhor resultado, pelo jeito, grandes chances de mais uma medalha para ela, depois do vice-campeonato ontem no salto. Salto que vai fechar o dia, ainda na programação, barra fixa, solo e salto. Solo são aparelhos comuns a homens e mulheres. Hoje o solo vai ser para as mulheres e o salto para os homens. Tá difícil, pelo jeito, para chegar a uma conclusão em relação ao resultado da Radvilova. Dando trabalho pelo jeito, Henrique. A banca de arbitragem aí demorando um pouco para soltar a primeira nota. Ou ainda provavelmente alinhando ali as coisas. Um bom resultado. Melhorou um pouquinho, né? 13,33. Agora H Fonova. Será que é um recadinho para Derek? Tinha uma faixa ali com as cores da Hungria, né? A gente vai ter a Ferreira húngara se apresentando já já. Essa é a H Fonova. Russa, campeã ontem nas assimétricas. Mas quase que não se classifica para essa final. Teve uma queda aí sobre o aparelho, ela não desceu da trave, mas foi uma queda. Tira menos um ponto na nota de execução, aquele erro da ginasta. Mortal pra frente, novamente. É porque ela quase não ter se classificado pra final, né? Muitas falhas ainda, uma prova. Ela teve 2 quedas e um erro grande na sequência. Não apresenta aí na trave o mesmo desempenho de ontem que ela atingiu nas paralelas assimétricas. Novamente, mais uma queda. Existe um limite que configura uma eliminação, Henrique? Não tem um limite de quedas. O atleta ele tem um limite de tempo para se apresentar, como a gente disse anteriormente, quando é 1 minuto e 30 segundos, quando faltam 10 segundos toca esse sinal. E o atleta tem que fazer a saída para terminar a sua prova. É o que ela faz agora, certamente aliviada. H Fonova, depois de mais essa participação discreta, ela ontem, a gente repete, nunca demais, ganhou o aparelho das assimétricas. Visivelmente decepcionada, a atleta já conquistou uma medalha de ouro. Também tinha chance de estar aí entre as primeiras colocadas, se fizesse uma prova cumprindo todos os exercícios que apresentou, mas logo no primeiro ela pé escapou ali. Perigoso para se machucar, né? Sim, um pouco. Aí o momento em que ela faz os exercícios de dança, foram bem executados.
Aí a saída em duplo mortal grupado com bastante altura, uma boa velocidade, foi boa a saída também. Uma entrada interessante de costas. Linda, né, a entrada. Essa imagem é ótima, né? Vendo de frente a câmera frontal para a trave, né? Exato. Aí a sequência, uma estrela sem as mãos e um mortal layout com as pernas abertas. Ela tem um grande desequilíbrio. Aí a queda. Outro momento em que, ao executar o mortal para frente, ela não terminou ali cravado, caiu do aparelho. E a saída em duplo mortal grupado. Apenas um passo com a perna esquerda. Saída assim muito bem realizada e ela não gostou da participação. Poliane manda um recado aqui que serve para todas, né? Grudem esses pés, meninas, nesse aparelho. Leonardo querendo saber do Brasil, a gente falou, né? Não dá para o país viajar e participar de todas as etapas. Essa é uma etapa, digamos assim, uma espécie de um ranking um pouco abaixo, inferior. 10,5 o resultado dela. Existem etapas mais importantes, como a última de Doha, há algumas semanas, que foi classificatória para as Olimpíadas, né? Uma etapa que conta pontos no ranking olímpico. Por isso o Brasil vai fazendo algumas escolhas, né? E Duda mandando recado aqui. Você esqueceu de falar sobre o Shimura. Cadê ele? Pode dizer onde ele tá, por favor? Passa essa bola para você, Henrique. O Shimura vem nesse ciclo olímpico participando de menos competições do que no anterior, onde foi o momento em que ele se consagrou bicampeão olímpico no individual geral. Ele é um dos grandes nomes da ginástica. Salem egípcia não conseguiu entrar legal. Infelizmente, logo na entrada ela teve uma queda. Mas sobre o Shimura, ele participou do campeonato japonês esse ano, de campeonatos realizados no Japão. Ele está com um período em que ele acabou passando por algumas lesões, o que atrapalhou aí o treinamento. Mas acreditamos que o Shimura está recuperado para o campeonato mundial. Vamos ver se ainda vai ter tempo dele fazer a melhor preparação possível. Sabendo, claro, que ele é um ginasta representante do Japão. As Olimpíadas vão ser em Tóquio em 2020. Provavelmente a última competição da carreira dele. Ele já anunciou que gostaria de se aposentar após os Jogos Olímpicos de Tóquio. Agora a expectativa. É um grande campeão, passou muitos anos à frente da ginástica, conquistando títulos mundiais. Mas tanto no ano de 2017 como no ano de 2018, desde os Jogos Olímpicos, ele não conquistou nenhuma medalha de ouro em campeonatos mundiais. Então, está num período aí de retorno o Shimura. Pergunta respondida, Duda, aqui na hashtag. Foi essa pergunta que a gente repassou. Hashtag ginástica no Sport TV. Para fechar a sua participação na trave, a terceira ginasta finalista, Salem, do Egito. E é a primeira final que ela pega, né? Ela fecha, portanto, de maneira limpa, redonda, a sua apresentação. O garotinho tá animado. Já a croata Derek. Mais uma atleta que também teve queda no aparelho. A gente citava, é um aparelho que muitas quedas ocorrem. Logo na entrada ela fez um exercício para tentar aumentar o grau de dificuldade da prova e caiu do aparelho. Aí a sequência realizada com um pequeno desequilíbrio, mas ela fica em pé ali, dá continuidade à série. Aí o mortal na posição lateral. A saída em 1, 2 piruetas. Pequeno salto na aterrissagem. Olha como é difícil se você entortar um pouco, que foi o que aconteceu. O pé já quase ali fora do aparelho. Não tem muito como salvar. Se tiver um desvio de direção, provavelmente a queda ocorre. Já se apresentaram Radvilova, Agafonova. Essa é a terceira Salem. Essa é a imagem que é bacana, ó. Trazendo para você uma perspectiva do quão difícil é esse aparelho para os mortais, naturalmente, né? A gente subir e ficar em pé, né? Já seria algo impossível, praticamente.
E aí esse é um dos objetivos solicitados pelo código, você passar na trave com a maior naturalidade possível, como se estivesse no chão. A gente vê as atletas, as principais competidoras do mundo, elas andam na trave, parece que... Aquele slackline na praia ali, preso entre as árvores, os coqueiros, é isso? Andando quase sobre a linha. Facilmente. Depois dessa linha, Guichuk, a romena. 13.3, melhor resultado da Radivilova. Aos 18 anos de idade, representante da... A gente está vendo a egípcia com 11.0. 11.0. Está em segundo porque foram até agora apenas 3 a se apresentar. Agora a vez da romena, experiência no Mundial do ano passado. Lá vem ela. Atleta fazendo uma boa participação até aqui, elementos com grau de dificuldade razoável. Vai representar a Romênia, um país muito tradicional na ginástica. A estrela sem as mãos, um pequeno desequilíbrio. Boa passagem até o momento. Uma série relativamente limpa, para de repente fazer frente a Radivilova, que por enquanto está sobrando. A Romênia mostrando aí a tradição que tem no aparelho, a atleta. A gente conversava sobre isso agora anteriormente, né? A facilidade que elas têm para andar sobre a trave. Ela é uma ginasta de um país muito tradicional e que apresenta essa habilidade. Ela se desloca na trave com muita destreza, centrada, com grau de dificuldade alto. Um mortal carpado para trás, cravado. Ela não é uma das atletas mais fortes da Romênia nesse aparelho, mas de toda forma uma boa apresentação. Uma saída também que ela vem com o pulso de apenas um dos pés. 2 piruetas. O mais importante é que realizou uma prova cravada. Isso faz toda a diferença no final. Essa entrada dela foi demais, né? Parecendo algo simples. Só rindo ali atrás. Aí o mortal para trás, cravado. Bem realizado. O giro sobre um dos pés, 360 graus de giro. A saída, uma estrela, um chute. 2 piruetas. Passo lateral. Boa apresentação do atleta da Romênia. Daqui a pouco, no segundo aparelho do dia, são 5 para a gente fechar essa etapa na Croácia de Osijek. Um representante, o primeiro do país em finais hoje. A Derek vai ser a 8ª e última a se apresentar. Galera, vai fazer barulho, é legal demais. A presença, quantitativamente, qualitativamente também, né? Muita gente, a galera também participando, mostrando entender demais o esporte. Tá aí aplaudindo uma representante rival, até uma das rivais para pódio da croata, que com 13.1 assume provisoriamente a 2ª colocação. 2 notas acima de 13, né? Salin constrangida ainda provisoriamente ocupando esse pódio. Deve sair já já. Agora a gente vê a Ferrer ontem nas assimétricas, ficou com a prata.
Queda significa penalidade na hora da divulgação da nota, dificuldade ou execução, ou menos um ponto na execução, Henrique? Como é que isso é distribuído visualmente? Ela vem como menos um ponto na execução. Na penalidade, a gente tem apenas erros neutros, como estourar o tempo, pisar fora da linha. Esses são erros considerados penalidade. Quando o atleta tem uma queda, como essa ginasta aconteceu no meio da prova, ela tem menos um ponto na nota de execução. Exatamente essa era a dúvida do João Vitor aqui na hashtag. Viu alguns erros, né, grotescos, assim, óbvios, né? Mas não viu nada ali assinalado na penalidade. Foi por isso, João. Explicação aqui do nosso Henrique Mota. Saída dela, portanto, representante da Hungria, Ferrer, mais uma a se apresentar, já tem aí experiência, pelo menos nesse fim de semana, de medalhas, já brilhou nas assimétricas, proteção no joelho direito e parece satisfeita diante da torcida húngara. Os pequenininhos ali, ó. Os resultados acima de 13 na ordem do dia, barra fixa com o Sribic. Vem um dos candidatos da casa da Croácia, pódio ontem que teve um croata no lugar principal, Seligman, ganhando com mais de 30 anos de idade, 33 pela primeira vez em 10 anos competindo aí. Finalmente ganhando uma medalhinha de ouro ontem no cavalo. Os croatas em finais, o Sribic já, a Derek ainda hoje no solo e a Derek já, a última a se apresentar nessa trave. Para essa imagem que a gente vê como tá cheio, né? Como tá cheia a arena. É um dos pavilhões, é uma localidade com 5 pavilhões. Esse é um dos principais, com 3.500 lugares. Entrada bem diferente se a gente for fazer a comparação com a romena, né, Henrique? Sim, uma prova com uma composição diferente, bem executada. Tem algumas falhas ao longo do exercício. Olha, só 2 acima de 13, depois da Ferrer mais 3 para se apresentar. Pelo jeito vai conseguir na sua segunda final mais uma medalha, a representante da Hungria. Ferrer com 11.5, na verdade, eu tinha me esquecido aqui, já pensando nas próximas de que iam se apresentar, né? Ferrer ficou abaixo com 11,5 ainda assim, provisoriamente na terceira colocação. Vai ter que secar demais, né? Agora é a vez da segunda melhor das eliminatórias da Romênia. Mihai, aliás, mais uma da Romênia. Leona aqui com a gente, a romena tá botando ordem na casa. Qual delas, Leona? A anterior ou essa? Mais uma se apresentando então, a Mihai. Entrada bacana demais, né? Mais uma atleta muito habilidosa nesse aparelho. E a diferença com a velocidade que ela se desloca e a habilidade na execução. Tocou a sinal, faltam 10 segundos para ela fechar a prova.
desse minuto e meio, né, de apresentação, 90 segundos. Cansado, hein? É uma prova com um grau de dificuldade alto, ela faz várias sequências conectadas, elas sabem que agora complicou. Uma entrada com um grau de dificuldade bem alto. Mortal na posição lateral, tanto que ela tem um pequeno desequilíbrio. Os pés viram garras, né? E olha como facilmente gira na trave. Ela tem uma habilidade muito grande no aparelho. Uma saída simples, apenas uma pirueta e meia para frente. Esse foi um dos melhores momentos da prova, a entrada que ela faz com bastante altura. Nossa, incrível, né? Sensacional. Um comentário que vai nessa direção, muito legal. Quase que um testemunho aqui na hashtag do JVercosa. Das coisas nessa vida que me deixam impressionado, uma delas são esses movimentos dessas atletas da ginástica. Fazem cada coisa nesses aparelhos que só de olhar já sinto o peso da dificuldade. Apesar de qualquer coisa, já são vencedores. E é por isso até em cima justamente disso, né? Que é uma modalidade com tanto apelo junto ao público, né? Além da beleza e da dificuldade também. Exato, a beleza, a dificuldade, a precisão é muito importante, principalmente na trave de equilíbrio, trabalhar com muita precisão. Vamos ao resultado da romena Mihai, segunda melhor das eliminatórias com 13.1. Esse resultado a deixaria ali na segunda colocação, dividindo a segunda colocação. Em caso de empate, a nota de execução é critério principal primeiro de desempate. Não muito à vontade ali sendo vista pelo jeito por todo mundo nessa espera. Relativizando, nem é tão longa assim, mas deve demorar uma eternidade, né? Para quem já está cansado, querendo sair daí rapidinho. Depois dela, Dias do Peru, Derek, representante da casa, a primeira croata hoje em finais nesse domingo, segundo e último dia de finais da Copa do Mundo de Ginástica em Osijek, na Croácia. E aí, nada, né? Esse aguardo, Cláudio, nunca é bom, né? Porque quando você vai bem, você quer que a nota saia logo. E quando você vai mal, você quer que acabe logo. Então, tá ali, né? o aguardar não é o mais... Dá pra ver que ela tá... Ela tem resultado para pódio, né? Tem desempenho para pódio, né? Então é isso, é chegar logo a esse resultado. Porque se foi bem, você quer que venha logo para você saber se foi o suficiente para você conquistar uma medalha. Um resultado ali quase que unânime, né? Na nova geração, digamos assim, da galera antenada nas redes sociais. Essas são as duas árbitras de dificuldade, são as que podem aí estar conversando, debatendo se os elementos foram validados ou não. Essa banca é composta por árbitros de dificuldade e árbitros de execução. Temos um amigo aqui, o Robério, falando também da altura, né? Dos ginastas e das ginastas, nos escrevendo ou tweetando de Porto Nacional, Tocantins. E Brasilzão gigantesco esse. Obrigado, Robério. E agora sim, ela vai para 12.6, terceira colocação com 12.6. Estaria no pódio. Faltam a peruana e a croata. E duas romenas, hein? Ontem a gente teve um pódio com dobradinha de eslovenas, né? A gente teve a Belak Excelef, primeira e terceira colocações no salto. Daqui a pouco a galera vai fazer barulho. A primeira croata em finais hoje por aparelhos. Antes, Fabiola Dias do Peru. O repertório de entradas é muito vasto, né? O Código de Pontuações exigiu nessa atualização que ocorreu no ano de 2017 que as atletas executem entradas, não só a saída, mas a entrada também com o mínimo grau de dificuldade. Por isso, nesse ciclo olímpico, a gente está vendo essas formas novas de iniciar a prova de trave. Em todo início de ciclo, né? A gente tem essa atualização do código, né? Exatamente, a cada 4 anos o código se renova e a Federação Internacional coloca aí novas diretrizes para a ginástica mundial.
atleta já vai passando para a parte final da sua prova. Alguns exercícios de dança, toca o sinal para chegar ao fim. Vem para sair de uma pirueta para frente, uma prova simples. O Peru é um país que vem aos poucos também crescendo na ginástica. Uma participação aí em uma final, numa prova tão difícil quanto a trave de equilíbrio. Muito importante para essa atleta estar entre essas 8 finalistas. Ela tem um grau de dificuldade um pouco menor do que as demais atletas. O Peru levou 6 ginastas ao todo. Daqui a pouco, na última prova, a prova do salto, a gente vai ter um representante, o Agüero, na final. O Peru fazendo aí um trabalho de investimento também para os Jogos Pan-Americanos, que vão ocorrer em Lima. A ginástica é logo um dos primeiros esportes da modalidade. A ginástica artística abre aí o calendário das competições dos Jogos Pan-Americanos em 2019. Inicia o seu evento logo no dia 27 de julho, já tem competição de ginástica. E o Peru aí se preparando, enviando essa representante para a competição. Ela alcançou a final nesse aparelho, executou uma prova interessante, uma entrada com grau de dificuldade razoável, bons exercícios acrobáticos. Aí a sequência, ela faz um flick e um mortal layout com as pernas separadas, um pequeno desequilíbrio, mas uma boa apresentação para um país que vem aos poucos se desenvolvendo e alcançando aí finais. Eles ainda não têm medalhas em campeonatos mundiais, mas aos poucos o Peru vai crescendo na modalidade. São ao todo 110 ginastas representando 29 países da América do Sul, um chileno, Gonzalez, e ao todo 6 ginastas, entre eles a Dias, Fabiola Dias, do Peru. Depois dela, a Derek, pra gente fechar, e para mais um aparelho, a barra fixa, com mais um croata com chance de medalha. Simpática peruana Fabiola Dias. Próxima etapa na Eslovênia, a gente vai trazer segunda e terça da outra semana, daqui a quase 10 dias, em horários alternativos. Dias com 11.7, está na 4ª colocação. O pódio começa com 12.6, depois 13.1, 13.3. Radivillova, por enquanto, é melhor. E agora, barulho para representante da casa, Ana Derek. Porque ela não caiu. Saída, barulho, reação da torcida em Osijek, na Croácia, para a croata Ana Derek, fechando essa segunda apresentação, segundo aparelho, carismática. Chamando a torcida, tendo a resposta imediata. Ela foi a última a se apresentar. Com chance de beliscar esse pódio, Henrique, será? Com chance de beliscar o pódio, uma apresentação cravada, ela competindo em casa, pequenos desequilíbrios. Não acredito que seja o suficiente para ela ganhar a medalha de ouro, porque a ginasta da Ucrânia foi melhor do que ela. Uma apresentação
cravada com um grau de dificuldade maior. Aí a sequência, um pequeno desequilíbrio apenas na chegada. Começando com 12,6 para o bronze, 13,1 para a prata e 13,33 para o ouro. Metros de comprimento e 10 centímetros de largura, nunca é demais a gente ressaltar. Pelo ritmo das palmas, ou melhor, pelo volume, se a nota foi divulgada, não é tudo isso. Sequência com uma boa execução. Ela é uma atleta que tem uma ótima execução, apesar do desequilíbrio no final. Os exercícios são bem apresentados, ela passa com uma boa velocidade no aparelho. Está competindo em casa, um grau de dificuldade médio, ela cravou a prova. Cláudio, pode ser que dê aí uma medalha de bronze para ela, vamos ver. Daqui a pouco barra fixa com mais um croata. Aliás, ela volta daqui a pouco no solo também passou essa final. Aí o pé, né? Os dedos em forma de garra praticamente. Vai sair do alcance, ela não é tão baixinha, tão levinha assim. A saída de Ana Derek, representante da Croácia, a primeira croata a se apresentar numa final hoje, nesse encerramento da etapa de Osijek, no país da Copa do Mundo de Ginástica por aparelhos, 12,6 por muito pouco, ó, 633 contra 667. Não beliscou essa medalha de bronze por muito pouco, portanto a gente fecha o pódio com Radivilova, Giciuk e Mihai da Romênia. Então a gente vai ter dobradinha da Romênia na segunda e terceira colocações. E nessa que é o toda a sétima final nesses 2 dias, sétimo país ganhando medalha agora a Ucrânia. Isso aí. Já temos um número grande aí de países. A ucraniana levando a medalha de ouro na trave agora. Aliva esse riso dela, esse sorriso dela. Achei que ela estava em última. Radivilova 13,3, 0,1 Giciuk. E aí 12,667 contra 0,633 na briga da Mihai com a Derek. Por muito pouca diferença, menos de 1/10. Essa é uma diferença de nota que não foi de um árbitro, isso é a divisão entre todas as notas, porque nem existe esse desconto menor do que 1/10. Né? O árbitro ele pode descontar o menor